Por que pessoas com resistência à insulina vão perder massa muscular? Eu sou o professor Fábio Cecino, viajando pela fisiologia, e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Galera, olha só que interessante, só para você ter uma ideia. Nos últimos 13 anos no Brasil, o número de pessoas que desenvolveram diabetes tipo 2 cresceu 62%. É isso mesmo, 62%. E diabetes tipo 2 é uma das doenças que mais está se desenvolvendo de forma rápida no Brasil. Mas é claro, existe um caminho para chegar, um indivíduo a ser diagnosticado com diabetes tipo 2. E antes de chegar a diabetes tipo 2, tem uma fase intermediária chamada resistência à insulina. Resistência à insulina é como se fosse assim, tu tá em cima do muro, certo? Se você não fizer nada e organizar a glicemia, você vai evoluir para diabetes tipo 2. Se você fizer mudança dietética, estilo de vida, exercício, você vai controlar a glicemia e vai voltar para uma condição normal. Mas a pergunta é, por que pessoas que têm resistência à insulina vão perder massa muscular? Então eu vou responder essa pergunta para você agora, e você que não está inscrito aqui no canal, por favor, faça a sua inscrição, é 100% gratuito, ative o sininho para você acompanhar os vídeos semanais aqui, beleza? Para a gente poder entender por que pessoas que têm resistência à insulina perdem massa muscular, a gente precisa entender dois conceitos importantes. O primeiro deles é o seguinte: nós temos uma pessoa que tem uma condição glicêmica chamada de normal, beleza? Nós temos uma pessoa que tem a famosa doença chamada diabetes tipo 2, beleza? Muito bem. A pessoa que não tem diabetes, até ela desenvolver diabetes tipo 2, existe um caminho a ser percorrido e existe uma fase intermediária entre a condição glicêmica normal e a condição de diabetes tipo 2, que é chamada popularmente de pré-diabetes, que você também pode, dizer que é uma fase anterior aqui ao diabetes. Então o que é pré-diabetes? Significa que a pessoa já tem a glicemia alterada, portanto ela não é normal, mas eu ainda não posso classificá-la, diagnosticá-la como um indivíduo que tem diabetes. Essa fase de pré-diabetes, ela é caracterizada por um estado fisiológico chamado de resistência à insulina. Nossa, professor, como a sua letra fica feia. Claro, estou todo torto aqui escrevendo, Todo torto, a letra fica feia, mas eu vou fazer a letra melhor. Então, o que é resistência à insulina? Resistência à insulina é uma dificuldade que a insulina tem de sinalizar os músculos esqueléticos e os tecidos periféricos para que esses tecidos entendam que é hora de captar a glicose. Professor, como assim? Explica melhor. Explico. Dá uma olhadinha aqui no quadro do Viajando pela Fisiologia. Então imagina o seguinte, aqui eu tenho um sarcômero em amarelinho, que é a célula muscular. Aqui em vermelhinho eu tenho o sangue. Nesse sangue tem glicose, que é o laranja. Nesse sangue tem a insulina, o hormônio insulina, que é o triângulo aqui. Professor, insulina tem o formato de triângulo? Não, isso é didático para a gente entender, beleza? E aí olha que interessante. Como que é fisiologicamente a captação de glicose numa pessoa que não tem pré-diabetes, que não tem resistência à insulina? Bom, eu já fiz vídeos sobre isso, você pode olhar esses vídeos, mas eu vou recapitular rapidinho. É o seguinte, aumentou o nível de glicose no sangue, a glicose passa lá circulando no sangue e no pâncreas, e o pâncreas libera o hormônio insulina, beleza? Então a liberação de insulina é, no indivíduo normal, proporcional à quantidade de glicose que você tem. E qual que é a função da insulina? Lembra o seguinte, a insulina é hormônio. E todo hormônio tem como principal função sinalizar uma célula, sinalizar um tecido. Então a insulina se liga ao seu receptor membranal. A função desse receptor é ajudar a insulina a entrar dentro da célula. E quando a insulina entra dentro da célula, a insulina vai disparar, a insulina vai dar um comando, a insulina vai sinalizar para que ocorra uma série de reações proteicas dentro dessa célula que culmine, que resulte na ativação do famoso GLUT4, que é essa bolinha aqui. E o GLUT4 ativado, ele vai migrar aqui para a membrana do músculo, vai pegar a glicose e vai trazer a glicose aqui para dentro da célula. Então lembra, quando a insulina entra aqui, a insulina fosforila, a insulina ativa a proteína IRS1 e 2, essa proteína ativada ativa a proteína KT,
A proteína KT ativada ativa, estimula, sinaliza GLUT4 e o GLUT4 transloca aqui para a membrana, pega a glicose e traz a glicose para dentro. E aí, claro, a glicose aqui dentro tem duas possibilidades. Ou a célula vai armazenar na forma de glicogênio, ou a célula vai consumir essa glicose para a formação de ATP, a formação de energia, beleza? Então esse é o mecanismo fisiológico natural. Então por um lado você tem a insulina, tendo o trabalho de sinalizar a célula muscular, criando uma série de ativações intracelulares aqui nesse músculo. A essas proteínas ativadas ativa GLUT4, o GLUT4 migra para fora, pega a glicose e traz para dentro. Então o que acontece quando uma pessoa tem resistência à insulina? Quando uma pessoa tem resistência à insulina, ela tem duas características interessantes. A primeira delas é a seguinte, ó, nesse sangue aqui, ela pode ter elevado uma substância chamada TNF-alfa. O que é TNF-alfa? É uma famosa adipocina. Então, por exemplo, se a pessoa engordou, o tecido adiposo vai produzir uma proteína chamada TNF-alfa e vai liberar no sangue. Assim como, em geral, pessoas que têm resistência à insulina e têm dificuldade de captação de glicose pelo músculo, é natural a pessoa ter excesso de ácido graxo livre no sangue, que é gordura. Então, olha que interessante. Quando a pessoa tem resistência à insulina, é porque ela tem TNF-alfa elevado no sangue e tem excesso de ácido graxo no sangue. E aí olha o que acontece. Esse TNF-alfa e esse ácido graxo elevado no sangue, eles vão entrar dentro da célula. E aí olha o que vai acontecer quando eu tenho TNF-alfa e ácido graxo livre dentro da célula. Da mesma forma que a insulina, ela cria uma sinalização em cadeia de várias proteínas intramusculares até resultar na ativação de GLUT4, captação de glicose, o TNF-alfa e o ácido graxo dentro dessa célula muscular também vai ativar uma série de proteínas. É um efeito dominó. E o resultado dessas ativações proteicas por TNF-alfa e ácido graxo livre é inibir a atividade do IRS 1 e 2. Cara, então olha que loucura isso daqui. Presta atenção para você entender. Você imagina que você é a célula muscular e você vai fazer as suas funções a partir dos comandos que você tem, certo? Então, por um lado, eu estou recebendo um comando da insulina dizendo, capta glicose. E ao mesmo tempo eu estou recebendo um comando desse TNF-alfa e desse ácido graxo livre para, cara, não capta a glicose. Seria mais ou menos assim, ó, imagina que você está há um mês do seu casamento, só que você está na dúvida. Por quê? Porque casar é uma mudança de vida considerável, né? Natural, às vezes as pessoas ficam na dúvida. E aí você vai conversar com quem? Com seus pais. Então você vai chegar pro seu pai e vai dizer assim, ai pai, eu não sei se eu devo casar com o Roberto, porque o Roberto... Aí o seu pai fala assim, filha, ó, minha opinião, se eu fosse você, eu não casava, porque o Roberto é um salafrário, é não sei o quê, você vai te botar chifre, hein, filha? O que o teu pai te deu? Um feedback negativo pro seu casamento. Senhor, quem latiu aí? Meu cachorro, ele tá aqui, né? Às vezes ele late. Aí você vai falar chorando com a sua mãe, ai mãe, o pai disse que eu não devo casar porque o Roberto vai me botar chifre, mãe, agora eu fiquei confusa, o que eu vou fazer? Aí a sua mãe fala assim, não, filho, Roberto é um menino bom, estudante, gosta de estudar, de aprender, tá indo bem no emprego, eu vejo que ele te trata com respeito, filha, é natural sentir essa insegurança, eu também, quando casei com seu pai, senti essa insegurança, filha, vai lá e casa. Cara, tu vai ficar confusa. Por quê? Porque o teu pai falou, não casa que você vai se lascar. E a tua mãe, ao mesmo tempo, falou, casa que você vai se dar bem. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então veja, a célula recebe o comando da insulina para ativar IRS1 e 2, que ativa a KT, que ativa GLUT4, capta a glicose e organiza a glicemia. Ao mesmo tempo, eu tenho um sinal inibindo o sinal da insulina diretamente no IRS2. E aí sabe o que acontece? A velocidade de captação de glicose diminui. E quando diminui a velocidade de captação de glicose, altera a curva glicêmica. E aí, eu vou demorar mais tempo para trazer essa glicose para dentro e controlar a glicemia. É aí que surge a tal
da resistência à insulina e o tal do pré-diabetes. Ah, professor, legal, mas o que isso tem a ver com a perda de massa muscular? Uma questão muito simples. Imagina que você tem aqui um núcleo da célula muscular. E núcleo tem DNA, RNA. E quando o DNA e RNA é ativado, eu aumento a minha síntese proteica. Beleza? Legal. A pergunta é, quem é que ativa, quem é que sinaliza o núcleo, para o núcleo entender que tem que fazer síntese proteica agora? O AKT. Só que veja, a insulina entra aqui, ela já é meio que, o sinal dela já é enfraquecido pela ação do TNF-alfa e do ácido graxo livre, então o sinal de ativação de IRS para AKT já é mais fraco, e portanto, o sinal de AKT para síntese proteica é mais lento. Se é mais lento, conclusão da história, esta inibição aqui, ela diminui síntese proteica e aumenta as vias da atrofia. Professor, o que aconteceu? Sumiu a lousa. Cara, eu não sei, eu só sei que parou de gravar quando eu estava acabando o vídeo e eu já ia preparar a lousa para o próximo vídeo, eu apaguei tudo, mas eu vou finalizar, então presta atenção. Você tem a célula muscular. Por um lado, você tem a insulina sinalizando esse músculo, para esse músculo captar glicose, e lembra que esse AKT sinaliza também o núcleo para que o núcleo faça a síntese proteica. Por outro lado, você tem ácido graxo livre, TNF-alfa, inibindo a ação, a sinalização da insulina para captação de glicose e também para a síntese proteica do núcleo da célula muscular. Conclusão da história, a sinalização para a captação de glicose e a sinalização para o núcleo fazer síntese proteica fica mais lenta, fica mais enfraquecida. Por isso que pessoas que têm resistência à insulina são pessoas que vão perder a estrutura proteica, principalmente nas fibras anaeróbicas do tipo 2A e do tipo 2B. Agora a pergunta é, como é que você, como professor de educação física, pode ajudar essa pessoa? Fazendo treino de força, fazendo na musculação, porque quando você faz treino na musculação, primeiro, aumenta a sensibilidade da insulina no seu receptor, e o que significa isso? Significa que o sinal da insulina para IRS1 e 2 e para AKT fica fortalecido, e você inibe o sinal da ação do TNF-alfa e do ácido graxo livre. Então o resultado é que você fortalece, fica mais forte o sinal da insulina, tanto para AKT captar a glicose, como AKT sinalizar o núcleo, e você aumenta a sinalização para a síntese proteica, diminui a sinalização para as vias de atrofia proteica. E o resultado, você preserva a massa muscular do indivíduo que tem resistência à insulina e ainda consegue fazer esse indivíduo ganhar massa muscular. Mais músculo precisa de mais glicose para sustentar esse músculo, e aí você consegue reduzir esse quadro de resistência à insulina. Beleza? Então, ó, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, curta, compartilhe, não custa nada para você fazer isso, isso ajuda o canal a crescer, e o canal crescendo eu vou fazer cada vez mais vídeos para você, beleza? Não está inscrito no canal, faça a sua inscrição 100% gratuita para acompanhar todo o conteúdo semanal que eu posto aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.